Fala galera, JesusCop, Douglas Gonçalves por aqui para mais uma série que a gente quer começar, e dessa vez sobre o Reino de Deus. O nome que a gente colocou foi o Reino Simplificado, porque a gente quer que todo mundo chegue ao entendimento do que é o Reino de Deus, como entrar no Reino de Deus em vários aspectos. E para isso a gente convidou um grande amigo nosso, um cara que tem contribuído muito na nossa vida aqui no JesusCop, o amigo Leandro Vieira. Uma honra ter você aqui. Bom, cara. Obrigado por ter aceitado o convite, Prazer. ter disponibilizado esse tempo. E vai ser um tempo muito legal de edificação. Então essa série vai ser dividida em alguns vídeos, então você vai poder acompanhar aí. Toda semana a gente vai lançando para a gente construir um entendimento aí sobre o Reino de Deus. E eu acho que não tinha como a gente começar de forma diferente. Eu queria saber o que é o Reino de Deus. Esse termo tão falado, tanto usado, né? Que bom, Douglas. Primeiramente também é uma satisfação estar com vocês e poder cooperar com aquilo que o Espírito Santo está fazendo entre a nação e poder sermos partes desse novo mover de Deus que está vindo sobre a juventude. Muito tem se falado sobre uma terceira onda da parte do Senhor, o mais poderoso avivamento que precederá a vinda do Messias. E de fato é muito importante nós termos esses tempos onde nós buscamos compreensão, buscamos entendimento, para sermos inseridos naquilo que o Pai está fazendo. De fato, o Reino de Deus é um assunto central, Douglas, em todas as Escrituras. Você vai ver toda essa dinâmica e essa verdade sendo revelada progressivamente. Uma coisa interessante é que toda a revelação de Deus ela é progressiva. E só no Novo Testamento você encontra 144 vezes a palavra basileia, que é a palavra grega para o Reino de Deus. No Antigo Testamento, ou na Primeira Aliança, a palavra também é similar e ela também aparece centenas de vezes. Talvez uma forma sábia de pensarmos o que é o Reino de Deus é pensarmos primeiro o que não é o Reino de Deus. Ok. Vamos, à medida que a conversa fluir e nós podemos conferir as Escrituras, vamos perceber que o Reino de Deus, por exemplo, não é o céu. Okay. Uma coisa que já pode ficar de fundamento para nós é que o Senhor pregava sobre o reino dos céus. Deixa eu te perguntar, a diferença, o reino de Deus e o reino dos céus? Essa só tem uma diferença básica nos evangelistas, porque Mateus escreve com um propósito direto para os judeus. Então, reino dos céus é a expressão semita, usada pelo judeu que não pronuncia o nome do Eterno. Reino de Deus era a expressão que era usada nos evangelhos que tiveram como foco os gregos e todo mundo helenista da época. Entendi. Mas é interessante, Douglas, que Jesus pregava sobre o reino dos céus e não o reino no céu. Logo você percebe que céu não é o lugar para onde estamos indo, mas sim o lugar de onde o reino está vindo. A origem do reino. Esse reino não é no céu, embora obviamente Deus reine em sua soberania sobre a esfera celestial e a esfera terrena. O reino de Deus, o reino dos céus, tem origem nos céus. Entendi. E está vindo numa perspectiva consumada para ser estabelecido. Então é da onde esse reino está vindo? Exatamente. Por isso a mensagem do Senhor, a mensagem de João Batista era sobre o arrependimento, porque o reino se aproximava. Então o reino não é o céu. Okay. O reino de Deus, Douglas, também não é a igreja. A igreja, embora seja o agente do reino de Deus, ela não é a igreja. Por exemplo, como eu mencionei, a palavra reino vai aparecer 144 vezes fazendo menção direta ao reino de Deus. Ela ainda aparece mais 14 vezes fazendo menção a outros governos e ao império de Satanás. A palavra vai aparecer dezenas de vezes mais do que igreja. Basicamente, Jesus mencionou a palavra igreja pouco mais de 3 ou 4 vezes. Mas em todo o centro do seu ensino estava a mensagem principal do reino de Deus. É interessante também notarmos que a mensagem central do Senhor era o reino de Deus. Isso nós vemos em Mateus 4,17.
quando ele inicia seu ministério, falando acerca do reino de Deus. Seus ensinos eram sobre como entrar no reino de Deus, que é um dos assuntos que nós queremos desdobrar e trazer um pouco de entendimento. Suas obras testificavam da ação do reino no aspecto presente. Então, todo o ministério de Jesus estava fundamentado na esperança escatológica, aqui agora falando, e gloriosa, da vinda do reino de Deus. O reino, primariamente, tanto a palavra hebraica quanto a palavra grega, num primeiro momento não fala de um lugar, de uma área, de uma geografia, e nem sobre quem este reino é exercido. Mas em primeira instância o reino fala do direito legal de governar. Ou seja, o reino fala do direito legal que Deus, o Eterno, tem de governar sobre todas as coisas. Para pensarmos numa perspectiva correta, o reino de Deus é a extensão do ser de Deus. Logo você começa a perceber que o reino não é o céu, o reino não é a igreja. Num primeiro momento, o reino não é um lugar. O reino é a extensão do ser de Deus, que tem autoridade, tem direito legal de governar, de exercer domínio. Então quando Jesus está dizendo, venha o teu reino, ele está dizendo, venha essa autoridade, esse governo. Exatamente. Como nós podemos perceber, e isso fica bem claro quando olhamos para a consumação desse reino, nós vamos colocar na medida que todos possam alcançar um entendimento conosco, mas na consumação desse reino, em Apocalipse capítulo 21, do verso 1 ao 3, quando o reino é estabelecido, ele é basicamente resumido na presença de Deus habitando entre os homens. É o que diz Apocalipse 21, 3. Eis aí o tabernáculo de Deus entre os homens. Então a vinda do reino de Deus não fala de um lugar que está vindo e nem de um lugar para onde estamos indo, mas fala da própria presença de Deus. Então o reino de Deus é basicamente o reinado de Deus, seu direito legal de governar e de exercer domínio. Podemos ver um salmo, o Salmo 103, verso 9, porque também queremos contribuir trazendo algum entendimento. E depois, Douglas, penso que cada um que está nos ouvindo poderá conferir as Escrituras, e isso é muito saudável. O Salmo capítulo 103, o verso 19, diz assim: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Então, o salmista está dizendo que, na primeira perspectiva, o reino de Deus é seu direito de governar, de exercer domínio, que é perpétuo, é de geração a geração. Mas nós vamos olhar com bastante clareza pelas Escrituras que o reino de Deus é também o domínio redentor de Deus, ativando dinamicamente entre os homens com o propósito de estabelecer o reino da perspectiva realizada. Nós vamos ver que o reino, ele é inaugurado pelo Senhor, ele tem uma dimensão que opera até os nossos dias, e ele será realizado na segunda vinda ou no aparecimento do Messias, conforme as Escrituras ensinam. Uma parábola que o Senhor contou, Douglas, que nos ajuda a entender essa primeira perspectiva, esse fundamento de o reino como o direito legal de governar e exercer domínio, é também Lucas capítulo 19. Eu gostaria de ler. Tem um contexto, e nós vamos direto para aquilo que nos interessa agora, mas isso vai contribuir para uma clareza muito interessante para nós. Lucas capítulo 19, a partir do verso 11, ele conta uma parábola, e eu quero ler só o versículo 12, para sermos bem objetivos.
E diz assim: disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. O que essa parábola nos ensina? Ele está fazendo menção ao seu próprio trabalho, e aqui nós temos uma resposta interessante, o porquê na primeira vinda o Senhor se manifestou como o cordeiro que havia de ser imolado, para que o reino de Deus fosse inserido, não na perspectiva que os judeus aguardavam. É isso que eu ia te perguntar, eles já esperavam um rei que já viesse para dominar. E outra coisa que fica muito clara para a gente seguir fundamentando isso, é que você vai perceber que a mensagem dos profetas, ela não era uma mensagem sobre um lugar, era sobre um período de tempo. Então todos os profetas, quando falavam sobre a manifestação do reino de Deus, eles diziam naquele dia. Não naquele lugar. E não naquele lugar. Mas falando de um período de tempo que havia de ser cumprido. Então, aqui Yeshua fala sobre um homem nobre que foi para uma terra para tomar posse de um reino e voltar. Ou em outras versões diz para ser coroado. Então o reino é primeiro autoridade legal, direito legal de exercer governo, de exercer domínio. Ele está falando sobre ele. A promessa messiânica que nós vamos encontrar em Isaías capítulo 9, vamos encontrar no Salmo capítulo 2, e no Salmo capítulo 2, que é muito conhecido, é um salmo messiânico, diz: pede-me e te darei as nações da terra por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Mas para isso havia o caminho da cruz. E isso é muito interessante para pensarmos, Douglas, porque ele não recebeu autoridade de governar até ter passado pela cruz. Então, esse homem nobre da parábola, que ele está falando sobre ele mesmo, como que na terceira pessoa, é na verdade a necessidade que ele tinha de ir, de receber o governo e o domínio e voltar, porque o lugar onde ele ia governar era o lugar onde ele estava, mas ele precisou sair para ser coroado rei, para ser empoderado. Isso apenas para que fique bem claro para nós, que num primeiro momento o reino é a autoridade legal que Deus tem de governar, e exercer domínio é a própria extensão do seu ser. E uma coisa que eu vejo assim, olhando para as escrituras, que talvez confunde um pouco, é que em alguns momentos dá a impressão que ele está falando que o reino chegou, né? Então a gente está vivendo uma vida do reino, e em alguns momentos dá a impressão que ele está falando de um reino que ainda vai vir, né? Que a gente ainda está aguardando a vinda do reino. Como é que funciona isso? Uma coisa muito interessante e um bom conselho para todos os que estão nos assistindo é que nós olhássemos com o tempo as parábolas. Então, eu tenho me empregado no estudo das parábolas. São 42 parábolas ao todo, incluindo os ditos parabólicos, que não são histórias inteiras, mas são declarações parabólicas que o Senhor dá. E as parábolas, elas estão estruturadas dessa forma, Douglas. Se você pegar e separar as parábolas e olhar elas dentro de um contexto cronológico, que tem aqui um trabalhozinho, mas traz muito entendimento, você vai perceber que num primeiro momento as parábolas, elas falavam da inauguração do reino de Deus. Já a segunda série de ensino do Senhor por meio de parábola, e o evangelista Marcos diz no capítulo 4 que ele nada falava ao povo sem parábola. E eu costumo também, para deixar aqui um fundamento, sempre mencionar a parábola que nós tanto conhecemos, chamamos ela de parábola do semeador. Eu brinco que se um dia eu escrevesse uma versão das escrituras, e não que eu tenha essa pretensão e nem capacidade, o meu subtópico seria a parábola da resposta, porque trata de como você responde a palavra do reino, tanto em Marcos 4 quanto em Mateus 13. Mas em Marcos 4, no verso 13, nós temos uma informação fantástica. Quando Jesus termina de contar essa então parábola conhecida como do semeador e dos solos, de 4 sementes e do nível de resposta, etc, coisa e tal, e os discípulos o questionam sobre o que ele queria dizer com a parábola,
ele responde e diz o seguinte: não entendeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as outras? E isso aqui, para nossa exegese bíblica, é fantástica, porque ele acabou de nos dar uma chave. Que a parábola do semeador é a base para compreender todo o ensino dele. E por que eu chamo de parábola da resposta? Porque ela trata de como alguém responde a palavra do reino. Então, se você não compreende que primeiro tem que dar uma resposta à palavra do reino, você nem está fazendo parte, não está inserido nessa realidade. Mas elas falam então, em primeira instância, o primeiro conjunto de parábolas falam sobre a inauguração do reino. O segundo conjunto das parábolas fala sobre a dimensão do reino, ou seja, a influência do reino, como a parábola do fermento. E o terceiro e último conjunto das parábolas, que é fantástico, porque ele começa em Mateus 22 e vai até Mateus capítulo 26, uma série de parábolas sobre o reino consumado ou o reino realizado. Como muitos estudiosos costumam usar a seguinte expressão: o reino é e ainda não. Então, eu queria olhar com vocês três textos, Douglas. São Marcos capítulo 1. Temos a seguinte informação no versículo 15. Marcos capítulo 1. Diz: e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então o Senhor passa a proclamar a necessidade do arrependimento, que aqui tem duas conotações também interessantes para a gente seguir pensando enquanto falamos, que é num primeiro aspecto, num conceito judaico, arrependimento é techuvá, que traz a ideia de tornar a origem, traz a ideia de retorno. E num pensamento grego, que era o que influenciava a época, que é a palavra mais conhecida entre nós, para metanoia, que fala de mudança de mente e retorno ao juízo correto, de troca de mente. Por quê? Porque um reino está se aproximando e ele é regido por uma outra legislação que vai gerar uma outra prática de vida. Então você precisa primeiro se adequar para depois entrar nesse reino. Mas ele fala que o reino de Deus estava próximo. Agora, já em Lucas capítulo 11, e nós temos outros textos, como também Lucas capítulo 17, vamos ter uma menção. Em Lucas capítulo 11, no verso 20 especificamente, quando o Senhor expulsa demônios e é acusado pelos fariseus de o fazer por Beelzebul, ele diz: se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, então certamente é chegado a vós o reino de Deus. Digamos que até aqui tudo bem. Ele passa a anunciar que o reino se aproximava e durante o desdobramento de seu ministério afirma que a capacidade de expelir demônios e de curar enfermos evidenciava a operação, a influência de um reino que havia chegado. Logo, cabe um conselho para nós, como Paulo diz em Coríntios no capítulo 4, quando escreve aos santos que estavam na cidade de Corinto, que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em demonstração de poder. Se de fato nós estamos na realidade do reino presente, nós precisamos demonstrá-lo com poder, com sinais e maravilhas, com a operação dos dons e com tudo aquilo que tem nos sido dado em Cristo. Mas ele não para por aí, e em Lucas capítulo 22 nós temos uma outra declaração que aí nos deixa um pouco pensativos. No final do ministério do Senhor, na última ceia, Lucas 22, 18, ele diz o seguinte: porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Não, chegou? Aí você pergunta, o reino de Deus está próximo, é chegado,
ou está vindo? Haveria alguma incoerência no ensino do Senhor? Obviamente não. Mas a nossa compreensão, ela de fato precisa ser iluminada pelo Espírito Santo, e nós precisamos de espírito de sabedoria e revelação. Tanto temos buscado e orado por isso, a fim de que os nossos olhos sejam abertos e possamos compreender essas verdades aqui apresentadas pelo Senhor. O reino de Deus, ele tanto está próximo, quanto opera entre nós, quanto está vindo. Porque ele é eterno, presente e vindouro. Ele é eterno da perspectiva que, por exemplo, nós olhamos o salmista no Salmo 103, como temos no Salmo 45, como temos no Salmo 145, e uma infinidade de declarações por todas as Escrituras que o domínio de Deus, o seu reino, seu direito legal de governar, se estende de uma eternidade a outra eternidade. Então, este reino que é eterno estava se aproximando deste mundo. Era o que ele passa a anunciar. E quando ele então é empoderado pelo Espírito no batismo, ele passa agora a mostrar uma dimensão eficaz do reino. Ele passa agora a demonstrar realidade espiritual, mostrando que o reino, que ainda não é pleno, já se manifesta sobre aqueles a quem Deus governa em seus corações. Invadiu, né? Exatamente. O reino de Deus, ele invadiu a presente era. Ele invadiu o nosso tempo. Então, ainda nós podemos ver nas Escrituras como isso é interessante, mas vamos deixar aqui ainda um fundamento. Então, uma vez que entendemos que o reino é o reinar de Deus, depois nós entendemos que não faria sentido se não houvesse sobre quem, como e onde ele reinar. E até mesmo um porquê ele reina. E essas perguntas são respondidas, Douglas, na estrutura do que é um reino. Todo reino tem um rei, súditos, leis, um lugar e uma ordem. O rei é o eterno soberano. O rei é Adonai. Ok? Os súditos são todos aqueles que se submetem ao seu governo. As leis são os princípios e valores que regem o reino de Deus e que, se cabe a palavra simplificado, porque eu acho que é de grande riqueza, Douglas, o Sermão do Monte é o mais poderoso e abrangente de todos os ensinos de Jesus. Você encontra as leis, os princípios, os valores que movem o reino de Deus. E esse reino que hoje é presente no coração dos homens, ele terá jurisdição, um lugar sobre toda a terra. Sobre toda a terra. Então, rei, súditos, leis, um lugar, e ele visa estabelecer justiça, que é a ordem do reino. A etimologia da palavra justiça em hebraico é tzedek, significa posição correta, ordem original. Então, essa atuação do reino de Deus visa trazer sua justiça, que é trazer ordem ao caos que o pecado gerou. Assim como vemos em Gênesis capítulo 1, quando o reino de Deus traz ordem ao caos. Então agora nós estamos novamente numa esperança escatológica, que esse reino que é eterno, de geração a geração, que é presente, ele é experimentado por aqueles que se submetem. E a clareza que ele é experimentado são as bênçãos do reino, como Paulo diz em Romanos 14, 17, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E é também a operação do poder.
E isso é muito fantástico para pensarmos nessa dinâmica onde a igreja ela entra nessa dinâmica. Mas já vamos chegar lá. Então eu quero basicamente deixar esse primeiro fundamento para que entendamos o que é o reino de Deus e o que não é o reino de Deus. Então, resumindo, essa nossa primeira aula sobre o reino simplificado, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o direito legal de governar, de exercer domínio e a extensão do ser de Deus. E se você está gostando desse vídeo, se esse conteúdo está sendo relevante para você, eu pedi ao pastor Leandro nos falar de um livro que é base de tudo isso. E ele indicou o Evangelho do Reino. Boa parte daquilo que a gente está comentando aqui está nesse livro e talvez até um pouco mais aprofundado em alguns assuntos. Eu li, é muito bacana, é muito relevante, vai abençoar muito sua vida. Se você gostou dessa série, curte aí, deixa um comentário o que você está achando, talvez alguma contribuição daquilo que você já aprendeu. Também compartilha e se inscreve no nosso canal. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Até o próximo vídeo.